A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, graça e paz. Sempre uma honra, uma satisfação muito grande poder adentrar a sua casa, o seu lar, sempre com uma palavra de edificação, de desafio para a sua vida. Antes de nós partirmos para o texto de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 22, se você tiver uma Bíblia, Mateus 27, 22, antes de ler o texto e de passar a meditação de hoje, eu gostaria só de compartilhar com vocês a chegada dos últimos 2 volumes da série Nossa Esperança, a série sobre o Apocalipse, o milênio, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Muito interessante, um livro fantástico, maravilhoso. Eu fiz a dedicatória desse livro a uma irmã muito querida da igreja, a Carla Simoni Fritz de Moraes. Carla é professora de português e ela tem me socorrido nas horas de angústia, nas horas em que eu não tenho certeza daquilo que eu devo escrever. Então ela sempre me tem orientado. Carla, Deus te abençoe, Deus continue te usando como serva do Senhor e sendo um testemunho também aqui nessa cidade. Então, se você quiser, pode adquirir por esse número de telefone que fica aí embaixo, esse endereço, o milênio, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. E o último volume da série, em breve estaremos com o Senhor. Particularmente, eu amei essa capa, gostei demais. Ninguém poderá roubar essa esperança da gente. E esse livro eu fiz a dedicatória para a pessoa mais importante depois do Senhor na minha vida, Marlise Helena Brauer Eberhardt, minha digníssima esposa, minha fiel e amada companheira, tem estado do meu lado, minha grande incentivadora. Amor, te amo. Obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio, obrigado por me incentivar. Ter uma esposa é uma bênção e ter alguém que anda ao lado e acompanha. A Lise agora entrando numa nova fase, trabalhando na área de enfermagem. Louva a Deus por essa porta que Deus está abrindo para ela também. Então tá aí, tá, gente? Os 2 livros, os 2 volumes, vocês podem adquirir pelo telefone, pelo endereço abaixo. Eu mando para vocês, eu cobro tão somente o valor de custo, R$35 cada livro desse, vai edificar profundamente a sua vida, tenho certeza, tá bom? Então, até pensei em parar de escrever, cheguei a anunciar na igreja, falei, gente, acabou, parei por aqui, não vou mais escrever nada. Mas aí sentei e dei uma pensada, dei uma refletida, e essa semana comecei a trabalhar um material antigo que eu deixei engavetado, são 26 volumes, de trabalho para discipulado, para pequenos grupos. Eu deixei aquele projeto engavetado e fui dando uma olhada, achei lindo, maravilhoso, falei assim, vou tocar em frente, vou terminar esse projeto e daí eu me aposento. Aí meus filhos brincam comigo e eu falo assim, eu tenho que deixar alguma coisa de importante para vocês ainda vão ganhar muito dinheiro em cima daquilo que eu tenho publicado, porque um autor só fica famoso depois que morre. Infelizmente é assim que acontece. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 27, verso 22, diz assim o texto sagrado: replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Mais uma vez, replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Pergunta. Responderam todos, seja crucificado. É uma série que eu estou começando de pregações na igreja, eu gostaria de compartilhar com vocês, uma série que nos remete à cruz, e nós precisamos aprender a nos posicionar. Eu quero pedir para você, se você tiver uma Bíblia, a dar uma folhada e voltar alguns capítulos atrás, para você entender o contexto dessa colocação de Pilatos. O Senhor Jesus, ele estava no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26, do verso 17 até, vamos ver aqui, verso 17 até o verso 25, quando o traidor foi indicado. João capítulo 13,
nos remete a uma das cenas mais interessantes que nós temos na Bíblia Sagrada, que foi a cena do lava-pés. Quando eu preguei sobre esse texto na igreja, eu levei um jarro de barro e uma gamela de madeira, que era bem provável algo similar àquilo que o Senhor Jesus usou para lavar os pés dos seus discípulos. E do outro lado, no altar, eu coloquei um jarro pintado à mão, que nós fizemos lá em casa quando nós casamos, e eu deixei aquele vaso num lado que representaria o jarro que Pilatos usou para lavar as suas mãos, tentando parecer inocente diante da crucificação de Jesus. E eu lembro da reação da igreja, a simplicidade e a sofisticação, o lado serviçal e o lado arrogante, presunçoso. O Senhor Jesus, ele tira a vestimenta de cima e ele fica somente com a vestimenta de baixo. Ele passa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim: não, eu aqui deveria estar lavando os seus pés e não o Senhor lavando os meus pés. E Jesus fala para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eu sempre brinco que Pedro vai de 0 a 100 em 3 segundos. E ele diz: então tá, então o Senhor me lava o corpo inteiro. E Jesus diz: não, quem já se banhou não necessita senão lavar os pés. E aqui nós temos uma alusão, numa linguagem figurada, de pequenos pecados ou de pecados que nós cometemos e que precisam do lava-pés, da confissão diária de pecados. O banho já aconteceu no nosso batismo. Então eu acho muito interessante essas analogias. E o que o Senhor Jesus faz? Ele lava os pés de todos os discípulos e assim que terminam, celebram a ceia. Isso está lá no Evangelho de João capítulo 13, não está aqui no Evangelho de Mateus. Eles celebram a ceia e vão para o jardim do Getsemane, que foi o lugar da traição de Jesus, aonde o seu amigo íntimo, ou um dos seus amigos íntimos, chamado Judas, o trai com um beijo na face, indicando aos soldados romanos quem seria o traidor. Então a traição acontece o início do julgamento de Jesus sendo levado perante Pilatos, perante as autoridades, a negação de Pedro, que talvez seja uma das cenas mais contundentes que nós temos na Bíblia Sagrada, onde uma criada chega e fala: não, você era discípulo de Jesus também. E ele: não, eu não sou discípulo desse homem. Chega uma outra pessoa e fala assim: olha, o teu jeito de falar, ele te denuncia, você também é discípulo daquele homem, daquele que está sendo julgado e condenado. E assim acontece a terceira vez. E quando a terceira vez acontece, Mateus 26, do verso 69 até o verso 75, o texto diz que o Pedro ele começou a praguejar. Katanatematizo é a palavra no grego, katanatematizo, ou seja, ele arrancou todas as palavras de maldição, todas as palavras de baixo calão que ele imaginava, que ele tinha aprendido e que talvez tivesse usado na sua época de pescador antes de conhecer a Cristo, e ele verborreia, ele simplesmente larga aquilo, ele começa a amaldiçoar. E o Senhor Jesus havia dito para ele: Pedro, você está falando que vai comigo para a morte? Pois eu tenho para te dizer que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse: não, eu não vou fazer isso, eu nunca vou negar o Senhor. E Pedro pela terceira vez nega o Senhor Jesus e o galo canta. E a Bíblia diz que Pedro sai dali e ele chora amargamente. E eu tenho para mim que a verdadeira conversão de Pedro aconteceu nesse choro amargo. Foi esse choro amargo que mudou a sua história, que mudou a sua essência, que tornou ele um homem ousado, corajoso. Claro, tem todo o batismo com o Espírito Santo, tem todo o enchimento com o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para a obra, que nos encoraja para não negarmos o nosso Cristo, o nosso Senhor, para fazermos aquilo que o Pai determinou na sua eternidade. Pedro lhe chora amargamente, passa pelo processo de conversão. Vem o suicídio de Judas. Jesus mais uma vez perante Pilatos. E aí eu faço um trocadilho: Jesus perante Pilatos e Pilatos perante Cristo.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante daquele que pensava ser alguma coisa, daquele que pensava ser algum rei, e era de fato um rei humano. Mas eu faço esse trocadilho: Jesus perante Pilatos, Pilatos perante Jesus. Pilatos diante do verdadeiro rei. E o que ele faz? Ele entrega como juiz terreno o juiz eterno. Olha só, o juiz terreno entrega para ser crucificado o juiz eterno. Você imagina o tamanho do juízo sobre a vida de Pilatos. Então o que acontece? A atitude de Jesus perante as acusações, elas deixam aquele homem perplexo. Mas mesmo assim ele acaba entregando Jesus para ser crucificado. A mulher de Pilatos chega para ele e fala assim: não te envolvas com esse justo. Não te envolva com ele. Eu sonhei nessa noite, eu sonhei com ele. Não te envolva, não faça nada. Então o que acontece? Movido por essa palavra, talvez Pilatos ele se dirige e vai até aquela bacia, e ele pega aquela jarra com água, lava as suas mãos perante a multidão, hipocritamente fala: eu estou livre do sangue desse justo. Como se aquele ato externo pudesse aplacar um ato de condenação interno. Ele já havia dado a sentença, ele já havia entregue Jesus para ser crucificado, para ser, vamos dizer assim, não somente formalmente acusado, mas executado. E aí vem essa pergunta do texto que eu li para vocês, de Mateus capítulo 27, aonde Jesus pergunta onde Pilatos pergunta: o que eu faço de Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta que eu chamo de pergunta de decisão pessoal e intransferível. Olha só que profundo. Pergunta de decisão pessoal e intransferível. Ou seja, eu não posso transferir essa pergunta para que ninguém responda em meu lugar. É uma decisão pessoal. Cada pessoa vai ter que tomar a decisão na sua vida do que fazer com Jesus. Ou aceita ou rejeita. Entendeu? Pergunta de decisão pessoal e intransferível. Pergunta que ninguém vai poder responder em nosso lugar. Alguns, como Pilatos, deixam a multidão responder. E a multidão respondeu: crucificam! Gritaram, vociferaram, dizendo: crucifiquem a Jesus. Então a decisão final acabou ficando com Pilatos. Ele faz lá aquela média com o povo, achando que o povo ia escolher Barrabás. E a multidão gritava: soltem Barrabás! Soltem Barrabás, um criminoso, altamente perigoso, assassino. Escolheram Barrabás para que vivesse solto. Até tem aqui uma palavra para dizer para você: nada é semelhante ao que acontece na nossa sociedade, nesse nosso Brasil acontecendo. Preferem o criminoso, preferem o bandido solto, do que o justo governando, do que alguém reinando, como no caso o Senhor Jesus. Então, uma pergunta de decisão pessoal e intransferível. Segunda coisa, uma pergunta que requer uma ação. Pilatos disse: que farei então de Jesus chamado Cristo? O que eu faço? É uma pergunta que requer uma ação. A sua bacia de lavar as mãos, tentando escapar do peso da sua decisão, não foi suficiente para que a ira de Deus e o julgamento do Senhor pudessem atingi-lo. Essa, como eu disse, é uma decisão pessoal. Ninguém vai poder fazer em nosso lugar. Ou recebemos a Jesus, ou rejeitamos. Presta atenção, por mais dura e descaridosa que pareça a minha fala, a minha pregação, não é. Todos nós temos que tomar essa decisão. E só existe a decisão sim ou não. Só existe a decisão ou aceita Cristo ou rejeita. Não tem meio termo. Não tem uma alternativa atenuante. Ou aceita ou rejeita, ou obedece ou desobedece. Não tem uma obediência mais ou menos. Ou obedece ou desobedece. Ou confessa Jesus ou não confessa.
Ou você declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, ou você o nega com as suas atitudes e com seus lábios. Ou confessa, ou nega. Ou faz dele o seu Senhor, ou o despreza integralmente e completamente. Então, é uma decisão que farei. O que eu faço de Jesus? O que eu faço de Jesus? O que eu vou fazer dele? Vou fazer dele o meu Senhor? Vou fazer dele o meu Salvador? Ou vou continuar rejeitando? Terceira e última coisa que eu quero falar com você nesse instante, uma pergunta sobre Jesus. Que farei de Jesus? Ele fala, que farei de Jesus? Ele não está pensando em outra pessoa. O que eu faço de Jesus? Eu imagino que um governante, ele tenha inúmeras decisões a tomar, assim como nós como pastores, nós como líderes da nossa casa, da nossa família, você no seu trabalho, naquilo que você faz, você tem inúmeras decisões a tomar no seu dia a dia. Pilatos deveria ter inúmeras decisões importantes sobre o governo, sobre os soldados, enfim, sobre ações, mas ele teria que se posicionar diante daquele que foi declarado como sendo o Filho de Deus. O que eu faço de Jesus? Mas a mais importante decisão é essa. Nós temos decisões, por exemplo, casamento. Nós vamos decidir casar ou não casar. Fiquei impressionado com uma pesquisa da China, onde os casamentos diminuíram drasticamente desde 1980 para cá. Caso ou não caso? Então você vai escolher com quem você vai casar. Nós não casamos por interesses, nós casamos por afeição, porque nos apaixonamos. Eu sempre digo assim que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. E o casamento é uma escolha. É uma escolha e nós temos que decidir na nossa vida. Família. Ter família, não ter família, gerar filhos, não gerar filhos. São decisões que nós vamos tomar conjuntamente. Então são decisões, não sei nem que palavra dizer aqui, mas são decisões que têm a ver com o nosso dia a dia. Emprego, trabalho, fico na cidade, vou embora, trabalho nessa empresa, naquela empresa, aceito aquela proposta, rejeito aquela proposta. O que eu faço? Empregos, casamento, família, igreja, é outra decisão. Eu sempre digo assim que igreja é gosto. Não existe a igreja certa. Tem algumas pessoas por aí, e eu fico às vezes chocado com algumas coisas que eu escuto por aí. Para que igreja você vai mandar? Não, aquela igreja é uma igreja carnal. Não, aquela igreja não é uma igreja essencialmente cristã. E eu digo que igreja é gosto. Você tem que gostar da igreja, você tem que gostar do ambiente, você tem que gostar do lugar, você tem que gostar até do pastor. Por quê? Porque o pastor está ali, tem o seu jeito, né? Eu tenho esse meu jeito expansivo. Algumas pessoas acham um pouco exagerado, outros gostam desse jeito. É o meu jeito e eu estou ali para servir a Deus a partir do meu jeitão. Então igreja também é gosto, é uma decisão. Você vai ter que decidir com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, qual igreja vocês vão frequentar. Hoje tem igreja para tudo gosto. A única coisa que eu digo para você é: escolha uma igreja que viva e que pregue essencialmente a Bíblia Sagrada. Tem muita coisa pregada por aí que não tem nada a ver com a Bíblia. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, decisões, elas são importantes. São decisões temporais, vamos dizer assim. Mas existem aquelas decisões com a dimensão eterna. O que eu faço de Jesus? É uma decisão eterna. Aceita, céu. Rejeita, inferno. Então é interessante isso. Vou decidir pelo céu ou vou decidir pelo inferno? Eu até diria o seguinte: é chocante o que eu vou falar, mas se você não decidir pelo céu, você já está destinado para aquele lugar que ninguém quer ir. Tá? A vida eterna, a salvação, é interessante isso. Caminhando para o fim, Mateus 19, do verso 16 a 22, já compartilhei aqui outras vezes, nós temos aquele relato do jovem rico, que chega para Jesus e fala para ele: o que eu faço? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí fala dos mandamentos,
O Senhor Jesus diz para ele: olha, se você quer ser, e eu faço aqui uma contraposição entre o fazer e o ser. Ele estava preocupado com o fazer, e Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, vende o que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Decisão difícil de tomar, mas ele teve que se posicionar, e a Bíblia diz que ele saiu triste. Muitas vezes as palavras que Deus revela por meio da Escritura, elas são palavras que mexem com o nosso ser, com o nosso eu. E algumas pessoas ou aceitam ou rejeitam, ficam alegres ou saem tristes. Entende? O Senhor Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Se você quiser a referência, Mateus capítulo 10, verso 32 e o verso 33. A pergunta final: o que você vai fazer de Jesus? Qual é a posição que você vai tomar nesse instante? O que você vai fazer dele? Vai fazer como Pilatos? Ou vai fazer como tantos outros que disseram: Jesus, entra aqui no meu coração e seja o Senhor da minha vida? A decisão é sua. Vamos orar? Paizinho, mais uma vez, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Eu oro, Pai, para que ele continue tendo esse alcance fenomenal, pessoas possam ser alcançadas, tocadas, visitadas pelo Senhor. Talvez a pergunta mais importante que nós tenhamos que responder na vida é: o que é que nós vamos fazer do Senhor Jesus? Um dia eu tomei a decisão e eu o recebi como meu Senhor, como meu Salvador, e desde então, desde o dia 29 de maio de 1980, eu tenho servido ao Senhor com toda alegria, procurado fazer o meu melhor, na expectativa de que em breve a 7ª e última trombeta há de soar e nós subiremos para estar com o Senhor por toda a eternidade. É a minha fé, é a minha esperança e é a minha oração para que este que me ouve, que me assiste, possa tomar a mesma decisão e a mesma posição. Eu oro sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente amada, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus
que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande,